Boa noite, queridos e amados irmãos. Mais uma vez entrando na plataforma do Facebook para trazer uma palavra de Deus para o seu coração e para o seu fim de noite, ou começo de noite, né? Para aqueles que não podem ir à igreja, hoje estivemos na parte da manhã e agora nós estamos aqui para a honra e para a glória de Jesus, para celebrá-lo. Para a honra e para a glória de Jesus, para celebrá-lo. Para a honra, eu quero contar com a tua ajuda. Para ver se você pode nos ajudar compartilhando a live. Amém? Hoje eu vou falar um tema que a maioria não gostam dele, mas é um tema que vai nos levar até Deus. É um tema que vai nos aproximar do Altíssimo. É um tema que vai nos levar até ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E é um tema muito bacana. Fala sobre a santidade nos leva à vitória. E é mesmo. A santidade nos leva à vitória. Então, eu gostaria que você entendesse que a única maneira de você chegar até Deus é através da santidade. Não tem outra. O dinheiro não vai te abrir portas para você entrar no céu. A fama não vai abrir portas para você entrar no céu. Não vai. Não vai. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 12, e versículo 14. Livro de Hebreus, capítulo 12, e versículo 14. Diz assim a palavra: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. A palavra dedicação aqui está ligado à santidade. Seja um cristão dedicado. Dedique a sua vida para o Senhor. Aleluia. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Olha aí. E isso aqui é interessante, né? Amados, na última semana de junho, até essa primeira semana de julho, nós estamos vendo muito escândalo na obra de Deus. Nós tivemos escândalos em algumas grandes igrejas de nosso país. E isto tem trazido muito prejuízo à obra de Deus. Milhares de pessoas têm saído da igreja, têm abandonado os templos, por causa de pecados que têm sido cometidos, principalmente no seio da liderança. E eu estou pasmado. Eu estou impressionado como que os escândalos, principalmente escândalos sexuais, até mesmo de pedofilia, têm crescido em meio à nossa liderança de nossas igrejas. Olha, eu podia citar aqui 2 delas, ou 3 delas, e você vai ficar pasmado. Um desses escândalos
está varrendo a cidade de Brasília, Distrito Federal. Um dos escândalos que está trazendo muito malefício, muito prejuízo à obra de Deus em Brasília. Um líder religioso, ele acabou sendo encontrado em um motel com uma das irmãs da igreja. Ele era o vice-presidente da igreja. Um outro líder também, que é até casado com uma cantora gospel evangélica que mora nos Estados Unidos. Ele acabou indo preso devido o seu ataque a uma criança de 5 anos com atos libidinosos. Ele foi preso e essa semana ele saiu da cadeia. Pastor de uma grande igreja que tem um ministério em alguns países do mundo. E agora, aqui no Brasil também, estamos vendo alguns escândalos na Paraíba. Estamos vendo alguns escândalos também no centenário das Assembleias de Deus. Isso eu posso falar. Que a Maria Marçal, chorando em cima do púlpito, ela disse que não iria louvar a Deus por causa que ela foi acusada de não querer cumprir a agenda, pois ela estava às horas avançadas, quase à meia-noite. E um dos organizadores daquele congresso ameaçou processá-la se ela não fosse no altar e louvasse e cantasse para aquele público que estava ali. Mas só que já era 23 horas e 30 minutos, quase meia-noite. Os músicos já tinham até se retirado, tinham ido embora. E ela ocupou a plataforma dizendo que só foi ali porque ela foi ameaçada de processo. E chorando, ela deixou o altar. E o horário acabou extrapolando, porque eles deram oportunidade para várias lideranças políticas ali naquele momento. O evento foi no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, comemorando o centenário das Assembleias de Deus Carioca, no estado do Rio de Janeiro. E cheio de lideranças evangélicas ali e também lideranças políticas que não tem nada a ver com Deus, criaturas que não são nascidas de novo, estavam sendo chamadas para a plataforma para falar de política. O Eduardo Cunha era um deles. O Eduardo Cunha foi chamado, e quando ele foi chamado para aquela plataforma, ele começou a ser vaiado. O povo que estava ali vaiou o Eduardo Cunha. Ele foi vaiado porque Eduardo Cunha foi um dos políticos que fraudou e acabou roubando. O seu mandato foi cassado e ele saiu da política há algum tempo. E estava ali no púlpito da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. E a cantora Maria Marçal esperando para ser chamada para o púlpito, para louvar, para adorar Jesus. Então, a minha preocupação é que nós estamos vivendo o avesso do Evangelho. Tudo está corrompido. Isaías profetizou dizendo que a ferida é tão grande, Edilete Bezerra, que já está fedendo.
Eu digo para vocês, a obra de Deus está morrendo, a igreja está morrendo. Aí você me pergunta, por que tanta gente está saindo das igrejas, pastor Abraão? Por causa disso. Nossos irmãos de 40 anos, 50 anos atrás, estão hoje com 80, 90 anos. A maioria estão vivendo em penúria, em completa pobreza. Alguns cantores, alguns músicos que ajudou a levantar a Assembleia de Deus, que ajudaram a erguer esse ministério poderoso no Brasil inteiro. A maioria estão vivendo em completa pobreza. Hoje eu ouvi falar do irmão que ele era sanfoneiro. Ele cantava e gravava seus hinos através da sua sanfona. Ele gravava só com o instrumento da sanfona. E ele viajou o Brasil inteiro pregando e cantando seus louvores nas igrejas da Assembleia de Deus nos anos 40, nos anos 50, nos anos 70. Hoje ele... Homero Ribeiro, seja bem-vindo. Hoje esse irmão ele está vivendo em uma casa em aluguel. Se eu falasse o nome desse cantor aqui, vocês vão lembrar de quem que é que eu estou falando. Ele tem 81 anos. Hoje ele está com um problema de um mal de Parkinson. E ele está tendo problema de epineia, perda de memória. Ele vive confinado em uma cadeira de roda. Foi um dos cantores e pregadores que trabalhou durante 50 anos na Assembleia de Deus. Esse gigante que nós estamos vendo hoje no Brasil é porque os irmãos lá dos anos 40, dos anos 50, deram a vida para que a Assembleia de Deus fosse o que é hoje. E todos eles estão esquecidos. Estão esquecidos. Ele está precisando de R$45 mil para ele fazer uma operação. A família dele, a esposa, fez até uma vaquinha para conseguir esse dinheiro. E enquanto você vê o centenário das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro gastando centenas e centenas de milhares de reais para dar a pregadores que não têm compromisso com a palavra, dando altos cachê para cantores que estiveram ali naquele congresso. E os nossos irmãos que trabalharam durante sol a sol para pregar o Evangelho nos anos 40, 50, 60, 70 até 80, estão abandonados, estão esquecidos. Aí você me pergunta, por que muitos irmãos estão saindo das igrejas, pastor Abraão? Porque muitos virou a costa para o sistema religioso e hoje eles estão servindo a Deus em casa. Foi isto que Davi profetizou no Salmo 27. Eu gostaria de estar no teu palácio, no teu tabernáculo, na tua casa, durante a vida toda, mas eu não posso. Davi cansou-se daqueles sacrifícios que eles faziam no templo. Davi cansou de assistir àquela cerimônia sem vida, fria e gelada. Davi ficou cansado. Leia o Salmo 27 para você ver. Davi disse, agora eu vou te adorar no meu palácio. Agora eu vou te adorar dentro do meu quarto. Agora eu vou te adorar direto do meu trono.
porque eu não aguento mais ir no seu templo, porque os sacerdotes têm transtornado e corrompido a sua lei, Senhor. E é por isso que hoje você vê milhares, milhões de pessoas, líderes, cantores antigos, gente que tinha 30 anos de igreja, estão em suas casas, não congregam mais, preferem adorar a Deus em casa, fazem culto doméstico, reúnem com sua própria família, louvam a Deus, oram, santificam a vida em casa, celebram Santa Ceia em casa com a família. Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mas, gente, como é que você vai levar a tua esposa nessas igrejas? Como é que você vai levar a sua filha nessas igrejas? Sendo que o caçador está ali dentro da igreja, em cima do altar. Em cima do altar está o caçador. Eu nunca vi tanto escândalo. Você sabe por que muito pouca gente entra para falar ou para comentar? É porque a gente está pregando algo sério. Algo que mexe. Algo que mexe com a nossa religiosidade. Nós temos que parar de ficar chamando esse povo de desigrejado, de desviado. Quem está desviado é nós. Porque quando nós vemos o indivíduo pecando, o líder pecando, a gente fica calado. A gente abafa. Você viu o Marco Feliciano dando a entrevista no podcast? Está lá no YouTube, ele falando que a gente não pode denunciar escândalos dentro da igreja, a gente tem que abafá-los. A gente tem que abafar os escândalos. Incrível. Por acaso Deus abafou o pecado de Davi? Por acaso Deus abafou o pecado de Adão? Deus abafou o pecado de Saul? Deus abafou o pecado de Ananias e Safira na época da graça? Eles morreram na hora. Aonde você viu na Bíblia falando que Deus quer que a gente abafe pecado de liderança? Que a gente abafe pecado de que tem governando a igreja? Miguel Lopes, seja bem-vindo. Meu Deus. É pecado em Brasília, é pecado do Rio de Janeiro, é pecado da Paraíba. Até onde a nossa igreja, a Assembleia de Deus, vai continuar com isso, gente? É por isso que nós não conseguimos ganhar almas mais. Nós não conseguimos ganhar almas mais para o reino de Deus. Não está fácil. A igreja toda lá em Brasília foi para a porta do motel para pegar o pastor no flagra. Gente, isso é muito escandaloso. Trinta anos de casado. Homem que já estava com netos, com netas. Recebendo um salário de 20, 30 mil reais da igreja.
vice-presidente. Quando vai na palavra de Deus, a Bíblia fala que Deus, ele botava tudo às claras. Deus disse a Sansão: por que você me desobedeceu, Sansão? Quando Sansão pecou, Deus disse: agora você vai morrer com os filisteus. Sansão teve a perda dos olhos. Sansão foi para a masmorra. Sansão morreu, clamando a Deus pela misericórdia dele. Deus não perdoou Sansão. Deus disse a Adão: você pecou? Você vai ter que viver por conta própria agora. Você não vai ter mais nada de mão beijada. Deus disse para Davi: porque você pecou, Davi, em oculto, eu vou mostrar ao mundo inteiro o seu pecado. Seu pecado. Eu nem vou citar nome aqui porque é muita gente, é muita liderança. Meu Deus. É lavagem de dinheiro, é tráfico dentro da igreja, é adultério, prostituição, roubo, falta de caráter. Um bando de mentirosos, fake news. Um cara que era líder da escola dominical, lá em São Paulo, na cidade do interior, pastor, compartilhando pedofilia, compartilhando foto de nudez, compartilhando crianças de 10, 12, 5 anos pela internet, foi pego em flagrante, foi preso. Pelo amor de Deus, gente. Eu sei que você não vai comentar porque você deve estar com vergonha, né? Você está com vergonha, não está? Talvez, Homero Ribeiro, esse safado está aí na tua igreja e você não sabe que o cara é um caçador. Às vezes, Miguel Lopes, o safado está aí no meio do púlpito da tua igreja e você não sabe que o cara é um caçador. A minha esposa falou: Abrão, como é que a gente vai na igreja? A minha filha falou: papai, como é que eu vou na igreja? Eles falam tanto das mulheres, né? Nas doutrinas, falam tanto que a mulher não pode usar isso, não pode usar aquilo. Por que nós servimos para o sexo? E nós não servimos para mais nada. Eu estou pregando a palavra de Deus. O Espírito Santo disse: meu filho, fale. Alerta a minha igreja. Você vê agora, são 18, 19 horas, a maioria está indo para a igreja. A maioria está indo para congregar. E quem sabe você está indo para o abismo, você está indo para a armadilha, você está indo para o laço do passarinheiro. Você não sabe. Eu falei hoje de manhã para a igreja que eu fui pregar.
E eles fazem reuniões para decidir o que vai fazer com o pastor pecador. E eles dizem, vamos levá-lo para outro campo. Vamos transferir ele para o campo de Belém. Vamos transferir ele para o campo de Guarulhos. Vamos transferir ele para o campo de Santa Catarina. E a igreja não conhece o cara, não conhece o indivíduo. Eles não querem tirar o cara da igreja porque o cara gera muita renda, muito dinheiro. É uma família prominente, poderosa. Então vamos transferir ele para uma das nossas igrejas, lá no interior de São Paulo, lá no interior de Manaus. Manda ele para o Amazonas. Deus não mandou Davi para a Síria, Deus não mandou Davi para a África, Deus não mandou Davi para o Egito. Deus disse, Davi, você vai ter que pagar pelo teu pecado. Homero Ribeiro, acho que até você já saiu da live, meu irmão. Não tem problema. Vivendo acima da média no mundo corrompido não é para qualquer um. Não é para qualquer um viver acima da média. O mundo está corrompido. É isso que Paulo fala em Hebreus. Vocês têm que se esforçar para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Essa palavra em ninguém é ninguém. Ninguém. Ninguém vai ver o Senhor. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Parece que eles não sabem disso. Eles não sabem disso. Você sabe que uma das coisas que mais irrita o diabo, profundamente o diabo, sabe qual é? É a santidade. O príncipe das trevas, ele sabe que não pode conviver com a ideia de que a nova criatura feita do pó fosse superá-lo. Superado. Entenderam? Ele é superado por nós. Porque você foi chamado do nada para a grandeza. Então nós temos que tomar muito cuidado com a grandeza. Está entendendo? Somos chamados para isso. Somos chamados para ser grande. Fomos chamados do nada. A gente não era nada. E se bombear, nós ainda não somos nada. Nada. Você não é nada. Eu também não sou nada. Nós somos o nada. O que é o nada? É algo inexistente. Você existe por causa do amor de Deus. Você já ouviu a declaração que Davi fala no Salmo 8? O Salmo 8. Lá no Salmo 8, Davi... Eu estou mostrando para vocês o meu bichinho que está lá atrás. Davi diz que é um homem para que com ele te importes. Por que você se importa com o homem? É isso que Davi está fazendo uma pergunta para Deus. Por que você está se importando com a gente? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Por que você preocupa comigo, com meus filhos, com meus netos? É isso que Davi está falando. Por que você se preocupa com o palácio, com os meus súditos? Por que você se preocupa com minhas crianças? Por que você se preocupa com eles?
Aí Davi diz: você fizeste um homem menor do que os anjos, e você coroou de glória e de honra. Claro que é uma profecia diretamente levada até Jesus, mas Davi está falando que, olha, eu sou menor do que os anjos. Mas o Senhor me garantiu que eu receberia uma coroa de glória e uma coroa de honra. Será que essa geração de hoje esqueceu dessas promessas? Será que essa geração esqueceu dessas promessas? Será que essa geração esqueceu dessas promessas? Que nós somos criados menor do que os anjos, por causa da natureza chamada carne. Mas só que Ele fez promessa a nós, que nós vamos ser coroados de glória e de honra. E tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Não é os anjos que dominam sobre as obras da mão de Deus. Somos nós. Ele disse para Adão: Adão, você vai dominar tudo. Você vai dominar as águas do oceano. E você está vendo as águas do oceano dominadas pelo homem. As águas do oceano estão todas sendo dominadas pelo homem. Navios submarinos cortam os oceanos por completo. E nós estamos dominando tudo que Deus criou. Tudo sobre as obras de mão, das mãos de Deus, as obras das mãos do Senhor, tudo que Ele fez com as suas mãos. Sobre os seus pés tudo puseste. Tudo que Ele fez, Ele colocou aos nossos pés. Por isso que o homem é tão orgulhoso, tão soberbo, tão avarento, tão ambicioso, tão corrupto, tão maléfico, tão sujo. Então Davi está falando, todos os rebanhos e manadas o Senhor colocou em nossos pés. E até animais selvagens. O homem domina tudo. O homem domina os grandes leões, os grandes tigres, os grandes leopardos. O homem domina tudo. As aves dos céus. As aves dos céus, o homem domina tudo. Os peixes do mar, os tubarões, as baleias, tudo que tem no oceano, tudo. O monstro marinho, é tudo que percorre as veredas dos mares. Veredas. Veredas são caminhos. Todos os caminhos do oceano você domina, Deus colocou em suas mãos. A aeronáutica para dominar os céus. O grande exército para dominar a terra. A marinha para dominar os oceanos. Deus colocou tudo em nossas mãos e nós sempre queremos mais. Nunca estamos contentes com nada. Josiana, a paz do Senhor. As boas novas do Evangelho são de que nós somos crentes. Já não somos mais escravos do pecado. Escravos do pecado. Não somos escravos do mar. Não somos escravos do ar. Não somos escravos aqui na terra. Não somos escravos da água. Não somos escravos do espaço. A Bíblia diz que nós somos livres.
Por que então, pastor Abraão, que acontece tantos escândalos dentro da obra de Deus? Acontece porque existem escravos em cima do púlpito. Homens que nunca nasceram de novo. Mulheres que nunca nasceram de novo. É por isso que você vê notícia dizendo fulano de tal estava em motel com uma fulana da igreja. Ela está na membresia, mas ela é escrava do pecado. Ela não é nascida de novo. Entendeu, Miguel Lopes? Está na igreja. Mas é um joio maldito que enraizou e está lá no nosso meio. Agora, nós não podemos destruir a igreja por causa de uma planta que Satanás plantou. Satanás plantou. Antigamente, para ser um pastor, para ser um evangelista, para ser um ministro, até um presbítero da casa de Deus, principalmente na Assembleia de Deus, o indivíduo tinha que ser porteiro, professor de escola dominical, depois ele seria diácono, depois de diácono ele seria presbítero, depois de presbítero ele seria evangelista, depois de presbítero evangelista ele seria pastor auxiliar, e depois de pastor auxiliar ele seria enviado para o campo. Havia um processo, havia degraus para ele. Durante esse período de degraus que ele ia galgando na vida dele, o ministério ia observando se ele era homem de Deus, se ele tinha domínio próprio, se ele era um homem casado, se ele era um bom pai, se ele tinha uma linda família, se ele era um zelador da igreja, se ele prezava pela santidade, e se ele amava o evangelho, e se ele buscava uma comunhão íntima com Deus, se os filhos eram crentes, se a esposa era crente. Antigamente era assim. Mas hoje não é assim. Hoje está tudo diferente. Hoje, o indivíduo chega na igreja, ele tem 8 anos de idade, é uma criança, ele é colocado como pregador em cima do púlpito. A Maria Marçal já está sendo chamada de missionária. Missionária. E alguns chamam ela de Maria Pastora. Maria Marçal, a pastora. Hoje você vê um menino de 12 anos, um garoto de 18 anos, que está saindo da puberdade ainda, chamando o garoto de pastor. O pastor mirim, pastor juvenil. Pastor playboy. E todos. Não tem mais aquele processo. O indivíduo nunca foi dizimista na casa de Deus e vamos colocá-lo como pastor. Acabou. A igreja está enchendo de escravos, de prisioneiro de Satanás. Semente suja, semente podre, planta podre. Jesus falou que a semente é boa, a seara é boa, mas o inimigo vem de noite e semeia o joio no meio do trigo, o joio. O joio é igualzinho o trigo, ele faz tudo que o trigo faz, mas só que ele não presta, ele não produz fruto. Ele sufoca o trigo, ele mata o trigo, é o que está acontecendo com a igreja hoje.
Esse pastor que adulterou lá em Brasília, que tem mais de 30 anos de casado e mais 40 de crente, ele nunca foi crente. Ele nunca nasceu de novo. E estava em cima do púlpito como vice-presidente da obra de Deus ali em Brasília. Paulo, quando escreve a Romanos, capítulo 6 e versículo 11, você está falando, você não tem texto bíblico? Tenho. Olha, agora nós vivemos, somos libertos em Cristo e mortos para o pecado. Romanos 6 e 11. Romanos 6 e 11 diz, fomos libertos e o pecado já não pode mais ter domínio sobre nossas vidas. Ele não domina. Você não bebe mais cerveja. O presidente dos Gideões Internacionais de Camboriú, Santa Catarina, ele foi pego dentro de um bar bebendo cerveja, mas você não bebe. Porque você é nascido de novo. Você foi liberto do pecado. O Leôncio Ferreira é um cantor gospel. Ele vai em dezenas de igrejas cantar. Se um dia ele acabar de cantar e o pastor falar, vamos na pizzaria e vamos tomar lá uma cerveja junto, ele vai dizer, pastor, eu não bebo cerveja. Eu sou um crente. A minha boca é para louvar o nome do Senhor. Eu fui consagrado como vaso para bendizer o nome do Senhor em forma de música. E aí o pastor fala, não, mas aqui não tem problema. Aqui é nosso hábito, é nossa cultura. Falou, pastor, então eu estou fora dessa cultura. Me leve para o hotel. Mas por que o Leôncio Ferreira tem que falar desse jeito? Ele tem que falar assim. Se ele não falar, ele não é nascido de novo. Me tira desse ambiente agora, vou voltar para o hotel. Você é um crente. Porque fomos libertos do pecado e o pecado já não pode mais ter domínio sobre nós. Paulo falou sobre isso. Não somos mais pecadores nas mãos de um Deus irado. Não somos. Deus está irado. Nós somos filhos redimidos pela graça, irmãos. Redimidos pela graça. Ah, você acha que eu vou ter audiência nessa live? Claro que não. Ninguém prega a verdade mais, amados. Larga a mão disso. Você pensa que vai chegar alguém aqui no Facebook, vai fazer live de pregando a verdade? Esse pessoal tem medo de pregar a verdade. Que falta que essa geração faz de um Paulo, de um Pedro, de um Silas, de um Tiago, de um João, do João Batista. Ninho de cobras, tem um ninho de cobras dentro da igreja. Já está em cima do púlpito. Está em cima do púlpito. Escravos. Escravos. Como é que pode você ver um crente lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro dentro de uma casa lotérica fazendo jogos na Mega Sena? Escravos. Escravos, prisioneiros de Satanás e parecendo filhos da luz.
A história diz que Edivardes, aquele grande pregador do passado, Jonatas, né? O irmão Jonatas, o grande pregador da graça, que pregou no passado, pecador na mão de um Deus irado. Quando ele pregou aquela mensagem, disse que os irmãos pregavam as mãos e arranhavam os bancos da igreja, e ficou marca de unhas em cima do banco da igreja, arranhado. Como que o sermão dele era duro. Pois 70% daquela congregação estavam vivendo em pecado. E Deus falando através de Jonatas. Deus falando através do Jonatas. Amados. Eu estou vendo esse centenário. Eu estou vendo esse centenário das Assembleias de Deus no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. Eu estou quase vomitando. Eu estou vomitando. Eu estou passando mal. Que nojeira. Que nojeira. Tá tudo errado, gente. Gente, o ginásio cheio de políticos. Cheio de políticos. A politicagem. É um caça-níquel. Nós somos filhos de Deus, nascido de novo. Somos regenerados. Se você está me assistindo, vocês que não comentam e estão me assistindo, que é o Victor, o Felipe, vocês que não comentaram, o Leôncio, talvez estão me assistindo, até já saíram da live, mas vocês que não comentam, olha, eu digo a vocês, nós somos nascidos de novo, regenerados, salvos, perdoados, justificados, redimidos, santificados, para sermos glorificados. Não vai subir no arrebatamento, gente. Eu digo com toda certeza, não vai subir no arrebatamento da igreja quem não for regenerado, quem não for salvo, quem não for perdoado, quem não for justificado, quem não for redimido, quem não for santificado. Porque isso tudo aqui é necessário que para você ser glorificado no arrebatamento da igreja, a carne não herda o reino de Deus. Qual é o motivo para você buscar uma vida santa com Deus? Qual? Fala comigo. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16, está escrito. Porque ele é santo, tudo que está associado a ele deve seguir esta santidade. Tudo que está associado a ele deve seguir a essa santidade. Você tem que manter essas duas coisas em seu coração durante a tua jornada. Eu vou te dar a primeira agora. Nunca se deixe abater pelo mal. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 até o 17. Você sabe que está escrito lá? Não desanimamos. Do lado de fora talvez estejamos a nos desgastar, mas do lado de dentro estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso leve sofrimento é momentâneo.
E esse sofrimento, ele traz para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Deus tem um propósito para a nossa dor. Se você não sofre pelo Evangelho, você nunca nasceu de novo. Se você não está passando dificuldade, você nunca nasceu de novo. Se você não está tremendo com esta palavra, você não é nascido de novo. Se o Espírito Santo não está falando no teu coração, você não é nascido de novo. Você precisa despertar com urgência. Você está passando perigo de morte espiritual. Não se deixe vencer e nem se abater. E nunca desista. Não desista. O diabo vai fazer de tudo para você desistir de buscar a santidade, a comunhão com Deus. Feche este caminho, meu irmão. Seu caminho está muito largo. Jesus diz que o caminho largo te conduzirá para o inferno. Você precisa ir estreitando este caminho para você viver mais perto de Deus. É como um espelho. Se coloque perto do espelho, quanto mais você aproxima do espelho, mais você vai vendo a sua deficiência, a sua anemia, a sua dor, o seu cansaço, os seus problemas. Você vai ver que você não é aquilo que você deveria ser. Quando você afasta, você parece que você é bonito, que você é perfeito, mas você não é. Você precisa de ajuda. Eu peço a Deus, gente, que alguns irmãos que estão dentro das igrejas hoje, principalmente as pentecostais, não viram maconheiros. Porque com a liberação da maconha, a maconha vai estar em toda a área da sociedade. A maconha vai estar na esquina, vai estar no jardim, vai estar na boca da farmácia, vai estar na boca do boteco, vai estar na mercearia, vai estar na porta da igreja, na porta do colégio, na porta da escola. E isto vai ser o maior perigo para a igreja, se a igreja não viver em santidade e não cuidar da sua juventude e dos seus jovens. Escute o que eu estou dizendo, prepare para a grande tempestade de luta e de sofrimento que está vindo para o Brasil por causa desta lei. Já basta do álcool que tem levado milhares de famílias para o inferno. Pais que bebem são alcoólatras. As clínicas estão cheias de dependentes do álcool. Eu oro a Deus pela igreja para que a maconha não esteja nunca no seio da igreja. Porque se um casal é crente, o pai é crente, a mãe é crente, mas o filho está em casa fumando maconha, ela está dentro da igreja porque é filha do casal. Não demore, meu WhatsApp vai ter gente pedindo oração pelo filho, pela filha que estão viciados na maconha. Você já ouviu um pregador pregar isso? Já? Eu sei que você nunca ouviu. O único que eu ouvi pregar assim foi o pastor Jimmer Swaggart. O pastor Jimmer Swaggart é o único pregador que eu ouvi pregando isso, pregando desta forma.
É o único pregador que eu ouço também. Eu não ouço nenhum pregador. Nenhum. Estou dizendo a verdade. Eu tenho aqui um livro do pastor Billy Graham, a autobiografia do pastor Billy Graham, mas eu nunca ouvi o pastor Billy Graham. Pastor brasileiro, então, não ouço nenhum. Não me acrescenta nada. Eu não aprendo nada com eles. Não desista de Deus. Tem muita gente desistindo de Deus. Não desista de Deus. Não desista de testemunhar da sua fé. Não tenha medo. Não tenha medo. Não adianta você ser crente só lá dentro do templo. O templo é um lugar de comunhão, mas só para você estar reunido com o pessoal da igreja. Você tem que testemunhar lá fora. O que tem de gente desistindo de Deus, desistindo da fé, desistindo da família e desistindo do ministério. Não desista da tua igreja nem da tua família. Você precisa ficar firme com Deus. Firme com Deus. Firme com Deus. Porque quando você está firme com Deus nas horas de provações, Ele vai prová-lo. Mas Ele vai aprová-lo também para a vida. Uma vida de glória. Essas são as duas regras de ouro. Tudo é para o nosso crescimento. Tudo se discerne espiritualmente. Não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. 1 Pedro 4:12. Não fique com medo do fogo que vai surgir no meio de nós para nos provar. Você está sendo refinado, meu irmão. Você precisa manter os seus olhos na eternidade de Deus. 2 Coríntios 4:18. Fixar os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu vou levar a live até 1h10, tá bom, amados? Toda dor, todo sofrimento, sendo eles passageiros, humanos são passageiros, vai passar. Mas a glória de Deus, ela é vindoura, ela é eterna, ela é eterna. Isto evita a distração deste mundo. Olhe para frente. Você precisa trabalhar para o teu futuro. Espere grandes coisas de Deus. Espere grandes coisas de Deus. Josué disse ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Josué 3:15. Você quer prosperar? Santifique-se. Você quer ter bênção? Santifique-se. Você sabe mais o que Josué, olha, o que Jeremias falou para a nação de Israel? Preparem seus escudos, os grandes e os pequenos. Marchem para a batalha. Selem os cavalos e montem. Tomem posição. Coloque o capacete. Passem óleo na ponta de suas lanças e vistam a armadura. Aleluia.
Está linda, hein, gente? Creia Almeida, seja bem-vinda, minha querida. Que palavra, hein? Que texto lindo, né? Eu vou repetir esse versículo. Jeremias 46, 3 e 4. Preparem seus escudos, grandes e pequenos. Marchem para a batalha. Selem os cavalos e montem, tomem posição. Coloquem o capacete. Passem óleo na ponta de suas lanças e vistam a armadura. Recebemos a profecia e a proclamamos. Vamos, primeiro, saquear o inferno, salvar vidas, recuperar vidas, restaurar famílias inteiras, impactar a cidade, o Brasil e as nações, para a glória global de Deus. Não é para a glória local, mas é para a glória global de Deus. Uma vida que tem paixão em alcançar os perdidos. É isso que Deus está pedindo a nós. Paixão. Paixão. Seja um crente apaixonado. Uma vida de amor para com Deus. Adoração. Uma vida de unidade com o próximo. Comunhão. Uma vida parecida com Cristo. Discipulado. Uma vida de interesse nas necessidades do outro. Ministério. Esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações. Prepare-se para se defender. Grandes ataques do diabo virá contra vocês. Pode se preparar. Preparem seus escudos. Paulo chama de escudo da fé. O diabo vai atacar a sua vida pessoal, familiar. Não descuide, estamos em guerra. A batalha vai envolver a todos, os grandes, os pequenos, e marchem para a batalha. Todos precisam marchar. O nosso inimigo não poupa ninguém, Joselânia. Ele mata todos. Ele mata todos. Por isso, todos precisam estar postos, protegidos e vigilantes. Crianças, rapazes, idosos, todos. Se você entrar nesta batalha espiritual, meu querido, esteja pronto para a batalha todo o tempo. Você já levanta guerreando e você dorme guerreando. Mas como que você vai para a guerra? Selem os cavalos e montem, tomem posição, proteja a sua mente, coloque o capacete, proteja a sua cabeça. O nosso melhor é o ataque. É a defesa. Você entendeu? O nosso melhor ataque é a defesa. O inferno não... A igreja... Nós só vamos conseguir abalar o inferno no poder da oração. Uma igreja que não ora, ela está prestes a ser derrotada a qualquer hora. Passe óleo na ponta das suas lanças. Óleo na ponta das suas lanças. Seu ministério. Mantenha o seu ministério limpo. Mantenha o seu ministério santo, ativo e pronto. A armadura foi feita para proteger o corpo todo. Use-se e proteja dos pés até a cabeça, passando pelos membros e pelo seu coração. Tem muito soldado ferido aqui. Se está ferido, foi porque você não protegeu os pés. Foi aonde não devia. Você não protegeu as mãos, tocou aonde não devia.
Se você tocar em algo que não deve, a sua mão vai se machucar. Se você andar aonde que não deve, os seus pés vão machucar. Você não protegeu os seus membros sexuais, fez o que não devia. Você não protegeu o seu coração, tomou decisões espirituais com o emocional. Não protegeu sua cabeça, tomou decisões erradas. Gente, nós temos uma promessa, pombas. Nós temos uma promessa, Zairo Félix. Então vamos nos purificar-nos de tudo que contamina o corpo, o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, segundo Coríntios 7:1. Proteja o seu interior. Mas o que vejo, eles estão apavorados. Na guerra existem feridos e ferimentos, dores e morte. A sua vida interior, ela é Jesus. Ele reina e está em total controle. Então confie e descanse. Não se desespere. Não fique apavorado. Não se apavore, Deus está no controle. Sabe por que nós vencemos a batalha? Porque a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Eu termino esta live dizendo, vamos sair daqui comprometidos com a santidade. A vitória virá em nossa vida, em nosso ministério, em nossa família, em nossa igreja. Mas agora, libertos do pecado, se tornar escravo de Deus. Nós somos escravos de Deus. O fruto que colhe leva à santidade. O seu fim é a vida eterna, Romanos 6:22. Igreja, adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremo diante dele todos os habitantes da terra. Vamos continuar marchando em santidade, em integridade. Deus abençoe vocês. Amém? Se você deseja ajudar o nosso ministério, se você sente no coração nos ajudar a levar a palavra, eu vou deixar meu CPF aqui para você semear a tua semente na obra que nós temos feito, que é a obra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém? Eu gostaria de pedir a oração dos irmãos para a nossa igreja lá em Brasília, onde aconteceu esse escândalo daquele indivíduo que nunca foi nascido de novo, tá? A igreja em Brasília está passando por uma tempestade tremenda. E precisamos orar para a família daquele indivíduo que acabou jogando o ministério tudo por terra, tá? Oremos também pela esposa dele, pelos filhos, pelos netos, pela família. Mas principalmente pelo nome da igreja, Assembleia de Deus, tá? A Assembleia de Deus precisa muito de oração. Mas Deus já tinha dito que iria limpar a seara. Deus está limpando os púlpitos. Eu creio na limpeza de Deus. Amém. O que usa de engano não ficará na minha casa, diz o Senhor. E não fica mesmo. Não fica mesmo. Assim como Davi estava pecando em oculto, Deus vai também revelar os pecados ocultos de todos aqueles que estão dentro do templo, pecando, dando escândalo, sujando o nome do Evangelho.
e escandalizando. Pode ter certeza. Deus não dorme. E o nosso Deus é tremendo. Deus abençoe os irmãos. Fiquem todos com Deus. Amém? Uma boa noite de domingo a todos.